Salve pessoal, estamos aqui em mais um Mestres de Produto, hoje com a Nath Costa, que é instrutora do nosso curso de Product Marketing e também Product Marketer, com uma super experiência bem alargada que vai desde empresas de varejo até Big Techs. Olá Nath, tudo jóia? Tudo bom, e você? Muito legal, a gente vai falar aqui bastante sobre Customer Feedback, que é bem a base da aula dela, e outros assuntos mais. Ô Nath, buscar feedbacks dos usuários está entre uma das atribuições da pessoa que vai cuidar de Product Marketing. Mas aí fica uma guerra ali interna dentro das empresas, depende até do tamanho delas, de quem é essa responsabilidade. Product Managers dizem, essa é minha responsabilidade, Product Designers dizem, essa é minha responsabilidade, e aí? É de quem isso aí? Então, na verdade, eu acho que cada um tem o seu papel. Eu acho que tem que ser uma visão holística e cada um traz uma perspectiva. Então, como exemplo, na Único, eu acho que está sendo feito um trabalho super legal de criar um repositório de pesquisa e de insights ali. Então, tem desde insights de UX, de CS, de marketing. Então, resumindo, acho que todo mundo contribui nisso, mas eu vejo o papel do PMM como a voz do mercado no produto. Então, ajuda a trazer essa perspectiva de oportunidade de mercado, segmentação, precificação. Há também a premissa de que, por exemplo, Product Designers vão mais nas entrevistas, né? Vão executar mais as entrevistas. Então, ele, dependendo do cargo, existe um nível que vai mais no micro e também no macro, naquela função de buscar esses feedbacks. É isso aí? Sim. Então, eu gosto de pensar numa pirâmide invertida, né? Então, cada um tem a sua função, dá para você usar feedbacks para um nível mais estratégico, que nem a gente acabou de falar, dá para usar para definir quais funcionalidades priorizar, ou dá para ir no nível micro, como, por exemplo, designers e UX fazem bastante parte. Então, acho que é uma ferramenta bastante flexível, mas eu, pessoalmente, gostava de participar das entrevistas, inclusive de usabilidade. Existe aquela premissa de que o cliente tem sempre razão, mas ele também não pode ser um ou dois, três feedbacks ser a única fonte de verdade. E por quê? Sim, eu concordo bastante com isso. É importante a gente ouvir o que o cliente tem a falar, porque acredito que o sucesso do nosso dia a dia numa empresa depende disso. Mas eu acho que não é a fonte da verdade, porque às vezes o usuário, o participante, também tem seus pontos cegos. Então, saber ouvir a entrelinha e não necessariamente se ater ao que foi literalmente dito é super importante. Além disso, é uma arte você conseguir mesclar isso com o que você ouve diretamente do usuário, de um cliente, com outros sinais que você tem dentro, de outras pesquisas, de dados internos. Então, sim, o cliente tem a razão, mas é importante saber ponderar e não levar em valor de face. Até porque, dependendo do momento desse cliente em envolvimento com a empresa, ele pode ser até um pouco mais vocal, e ser mais vocal é só porque 2 ou 3 clientes foram mais vocais, né, porque aquilo ali é extremamente urgente. Né? Exatamente, isso é o que eu costumo pensar de avaliações, por exemplo, resenhas e avaliações. A gente sabe que existe esse viés de quem está mais frustrado, falar muito mais, ser muito mais vocal, mas isso não significa que isso é representativo. Então, é colher isso como um input para depois você investigar mais. Por isso que eu falo, o trabalho de colher insights, colher feedback nunca termina. É só você saber como priorizar e qual caminho você ir seguindo na investigação. Tem uma imagem bem legal, vou até pedir para a produção colocar aqui nessa conversa, que mostra 2 eixos, né? Uma matriz. O eixo X, ele diz o quão qualitativo e quantitativo é aquele feedback, e o eixo Y é a profundidade dele. E ali tem um monte de coisa, né? Desde entrevistas com os usuários, que você vai ter coisas muito profundas e qualitativas, até, sei lá, resenhas que você vê na internet das pessoas usando o produto. Existe ali 2 ou 3 dentro desse universo inteiro que você recomenda começar ou olhar um pouco mais de perto? Sim. Eu, inclusive, na minha aula do curso, eu dou uma aprofundada, mas eu vou separar aqui 3 que geralmente são os que eu primeiro penso quando eu estou estruturando uma abordagem. Então, quando a gente começa lá no quadrante mais superficial, quantitativo, eu gosto muito de ver os dados de uso de produto. Então, já trabalhei com Mixpanel, Google Analytics, outras ferramentas, mas é daí que eu parto como ponto de princípio para colher algumas hipóteses iniciais. Estão usando conforme eu estava esperando aquela funcionalidade ou não? E a partir dessas hipóteses eu vejo quais outras ferramentas funcionam. Então as outras 2 que eu gostaria de mencionar são questionários e entrevistas individuais. Depende se eu quero seguir para uma abordagem mais qualitativa ou quantitativa. A qualitativa eu vou entender,
tem esse comportamento que eu estou vendo nos dados que está me surpreendendo, vou recrutar alguns usuários para aprofundar no porquê que isso está discrepante. E aí, dependendo de quanto eu confirmo ou desconfirmo esses pontos, eu vou para um questionário para ver, beleza, acho que eu estou cravando um caminho do que pode ser o sinal mais importante. Eu vou para o questionário para gerar estatísticas, ver o quão representativo é. Legal. E na sua experiência, você tem ali um histórico em empresas de varejo, uma empresa de varejo como a P&G, que é enorme, mas também tem Big Techs. E aí o feedback loop, ele tem um timing bem diferente, dependendo do tipo de empresa. Quando você começou a trabalhar com varejo, depois foi para tech, o que você sentiu de diferença? E o que você começou a usar mais, outro usar menos? Olha, para falar bem a verdade, no caso, essa experiência que eu tive com meio de consumo na P&G foi excelente, porque é uma empresa que tem essa mentalidade de cliente em primeiro lugar, aprendi muitas das minhas técnicas lá. A grande diferença é a velocidade mesmo, mas a mentalidade, eu tive sorte de todos os lugares que eu passei ter bastante essa mentalidade de colher feedbacks. Legal, mas aí você, com certeza, em um é bem mais rápido do que outro, como você recebe esses feedbacks, Sim, até pelo próprio ciclo do produto, né, de Exato. desenvolvimento do produto. Legal pegar feedback dos usuários, mas existe algum tipo de frameworkzinho para organizar as ideias de Customer Insights, para colher esses feedbacks? Sim, eu tenho um modelo mental de 4 passos. Okay. Então, o primeiro parte de entender qual que é o problema que eu quero resolver. Por que eu estou fazendo essa pesquisa em primeiro lugar e por que eu estou fazendo essa versus outras pesquisas, porque a gente sabe que tem várias coisas que a gente sempre pode melhorar, né? Então, tendo isso bem cristalizado, o segundo passo é qual que é o meu objetivo, o que eu quero aprender, o que eu espero fazer com esses resultados. Eu já penso no futuro, no que eu quero fazer nesse momento. O terceiro passo, que eu, sendo muito sincera, demorou um tempo na minha carreira para eu aprender, mas depois que eu aprendi, fez total diferença, é ter claro quais são as hipóteses que eu tenho para esse objetivo. Então, do que eu já conheço, dos outros dados que eu vi, o que minha intuição está falando, qual caminho eu vou validar ou invalidar aqui. E isso, para mim, me ajuda muito depois na hora tanto de analisar quanto de reportar. Então, graças a Deus, eu aprendi isso na minha carreira. E aí, por último, vem a parte de escolhas de ferramenta. Então, você tendo feito os três passos anteriores certinho, a escolha de ferramenta vai ser muito mais natural. Porque escolher a ferramenta não é seguir uma técnica única, é você entender o que funciona para o seu objetivo e para os seus recursos. O que vai mais se adaptar ali naquele processo. Se eu tiver muito tempo, é um projeto super crítico e eu posso me aprofundar, putz, eu vou para uma coisa talvez mais estruturada, de questionário, várias abordagens diferentes que se complementam. Se eu tenho 2 semanas, eu vou ver o que é mais rápido para fazer, mas que me dê sinais o suficiente para me sentir confiante. Eu subo o form na área logada do usuário quando eu tiver. Exatamente. Então, o importante nessa etapa é ajustar para o que funciona para você. Não existe certo ou errado, é o que funciona melhor versus o contexto que você está. E aí, fechando esse framework com esses 4 etapas, depois, quando você vai analisar, coletar e analisar, putz, 80% do seu trabalho já está feito. O resto é muito mais tranquilo. Nath, muito obrigado por esse papo. Poderia falar por horas sobre esse assunto e também outros temas em Product Marketing. Muito legal ter você aqui. Não, obrigada a vocês pelo convite, sempre que precisar. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Mais episódios vêm por aí, é só acompanhar as comunicações do PM3. Um abração.